Estenda suas mãos para cá, orar pela vida desse servo, em nome de Jesus. Pai querido, como tocaste a Isaías, toque agora o coração, a mente e os lábios do teu servo. Que dessa boca, Pai, profira só verdade do teu santo altar. O Senhor sabe, Deus, quando olho pela vida do nosso filho, oh, glória a Deus. O Senhor sabe que me estremece dentro do meu coração, porque sei de onde o resgataste, Deus. E essa transformação, Pai, que seja passada para o seu povo esta noite, através da tua palavra, Pai. Unge os lábios do Clóvis, Pai. E enquanto ele ministra a tua palavra, cuida, Pai, sobre o teu manto santo, da tua casa, da tua esposa, Deus. Cuida, Pai, de qualquer retaliação que possa recair sobre a vida dos teus filhos, Pai. Venha proteger e venha cuidar, Pai. E que essa palavra seja um bálsamo na tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós profetizamos no teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Aleluia. O Espírito Santo escolheu um tema para essa noite. O tema é chega, chega, chega de meias verdades. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 37 e 38. É uma honra estar aqui. É uma honra estar em qualquer lugar que o Senhor te coloca para ministrar a palavra dele. Eu me sinto assim, profundamente grato, feliz. Abre teus ouvidos espirituais para receber aquilo que o Espírito Santo preparou para nós essa noite. João, capítulo 18, versículos 37 e 38, diz assim a santa palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho de quê? Da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe, pois, Pilatos, que é a verdade? Só até aí. A cena aí você já entendeu, né? Jesus diante de Pilatos, julgamento, acusações, ele calado, ele falando somente o que o Espírito Santo colocava para ele responder. Pilatos joga uma pergunta para ele, que é a verdade? Eu jogo para você hoje, que é a verdade, hein? Sem condições de culpar Jesus, de encontrar uma culpa que fosse motivo de matar os líderes religiosos, eles forjaram uma mentira. Eles arquitetaram um plano para condenar Jesus, porque a acusação que eles tinham contra ele é que ele se dizia filho de Deus. Só que a verdadeira ameaça de Jesus àqueles homens era a autoridade de Jesus, era a vida de Jesus, eram os ensinamentos de Jesus, que ia de encontro àquilo que eles pregavam, a falsidade que eles pregavam. Essa era a verdadeira ameaça que eles tinham contra Jesus. Só que eles não podiam chegar diante de Pilatos com uma acusação dessa. Primeiro que eles não tinham autoridade para matar ninguém mais, porque só quem tinha autoridade de decretar a pena capital, a pena de morte, era uma autoridade romana. Os judeus ali, os líderes religiosos que fossem, não tinham essa autoridade. Então eles precisavam forjar uma prova, forjar uma acusação contundente para levar diante de Pilatos e convencer-se a crucificá-lo. Só que chegar para Pilatos e dizer, olha, ele está dizendo que ele é filho de Deus. Para Pilatos isso pouco importava, ele não acreditava no Deus dos judeus. E sim, daí? Qual é o problema? Pilatos não gostava dos judeus. Isso é bom que se diga. E vice-versa. Eles não se cheiravam, não se gostavam não ali. Só que quando Pilatos se viu diante de Jesus, oh glória! E quando a gente se vê diante de Jesus, alguma coisa acontece. Alguma coisa diferente acontece. Ele viu Jesus ali, viu nele um cara diferente, um judeu diferente. E ele não conseguiu ver nele uma acusação contundente, uma prova, algo que fosse motivo para condená-lo à morte. Ele sabia que os líderes religiosos queriam matá-lo, estavam com inveja. Pilatos não era bobo, Pilatos era um filósofo. Olha a pergunta que ele lança para Jesus, filosófica. Que é a verdade. Ele sabia que os caras queriam crucificar Jesus, mas eles não queriam sair por baixo, não queriam sair dessa história, dessa tramóia, como os carrascos da história. Então os caras, o que eles armaram? Não, vamos inventar uma história, uma mentira. Vamos dizer para Pilatos que Jesus não paga tributos a César e também incita a população a não pagar contra César. Mas a pior acusação seria a seguinte, que Jesus se dizia rei dos judeus e o único rei, né, digno, aspa, de algum crédito ali, de algum respeito, era César.
imperador romano. E detalhe, alguém que estivesse contra César, ou seja, alguém que inocentasse um cara que se diz rei e ameaça assim a autoridade de César, esse também estaria contra César. Pilatos, aí ele pensou nele mesmo. Ele falou, bom, nesse caso é uma acusação razoável, quer dizer, esse cara está dizendo rei, ele se convenceu, bom, tá bom, entregou Jesus para ser crucificado com autoridade. Só que ele não se conformou, ele ainda quis dar mais uma oportunidade para o povo fazer uma escolha. Então ele colocou ali Barrabás e Jesus, para o povo escolher. Barrabás, o ladrão, o mau caráter, o bandido, a mentira. Do outro lado, Jesus, o Senhor, o Mestre, o bom pastor, a verdade. O povo escolheu a mentira. Hoje, muitos continuam escolhendo a mentira também. É muito triste de ver que muitos continuam escolhendo a mentira. Não só lá fora, mas aqui dentro também. Muitos de nós evangélicos voltamos ao templo aos domingos. Continuamos vivendo uma mentira diante do Senhor. Ou melhor, uma meia verdade diante do Senhor. Não é à toa que o Espírito Santo escolheu essa mensagem. O tema: chega de meias verdades. Chega de nos conformarmos com uma fé medíocre. Chega de nos conformarmos com uma fé mediana. Uma fé que é suficiente somente para encher a meia taça, somente o meio cálice. Eu creio que aqueles que creem estão aqui dispostos a transformar essa fé meio cálice numa fé recebendo uma unção, uma direção do Espírito Santo. Vai sair daqui com o cálice transbordando da glória do Senhor. Mas tem que crer. Chega de uma fé medíocre. Chega de nos conformarmos, queríamos comer as palavras. Olha, Deus não nos deu meia palavra não, Ele nos deu uma palavra inteira. Mas isso é para quem crê. É preciso crer. Aleluia. Chega, queridos, de nos conformarmos com meia salvação. Até porque isso não existe. Ou você é salvo ou você não é salvo. Ou você crê ou você não crê que Jesus morreu na cruz por você, ressuscitou, vive, se faz presente aqui nesse lugar. Ou você crê ou não crê. Não tem essa história de meia salvação. A palavra diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: aquele que confessar com a sua boca o Senhor e com o seu coração crer que Ele ressuscitou, esse será o salvo. Amém? Esse será salvo. Então não existe essa história de ser meio salvo ou meio convertido. Ou você é ou você não é. Só que nas nossas igrejas, na nossa igreja, tem muita gente vivendo uma meia verdade. Já confessaram o Senhor com a sua boca, mas o problema não é aí. O problema é que precisa crer aqui. O coração precisa estar convicto que Ele morreu na cruz por você, que Ele é poderoso, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele ainda hoje salva, que Ele ainda hoje cura. Mas muitos duvidam disso ainda. Chega. Chega de meias verdades. Chega. Chega de sermos crente pela metade. Jesus não morreu na cruz por nós pela metade. Ele não derramou somente a metade do seu sangue, não. Ele derramou todo o seu sangue. Foram 3 horas derramando todo o seu sangue por nós. Aleluia. Ele se entregou por inteiro, por mim e por você.